Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Jéssica Castro e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre as últimas atualizações da minha vida, talvez. Eu dei uma boa sumida aqui do YouTube desde que eu me tornei mãe, desde que o Zion nasceu, isso já fazem 8 meses e desde que o Zion nasceu, eu gravei só 2 vídeos pro YouTube, pra vocês verem como a vida de mãe é uma loucura. E teve muita coisa nova acontecendo, então eu resolvi gravar esse Maquia e Fala pra atualizar vocês um pouquinho de como está a vida por aqui. Eu vou começar usando o primer da Nina Secrets e vou aplicar aqui nessa área aqui, principalmente perto dos olhos, que é a área que eu gosto de aplicar primer, porque é a área que eu mais tenho poros. Bom, a primeira coisa é que desde que o Zion nasceu, muita coisa mudou. A rotina mudou totalmente. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem sei mais como é que funciona isso, né? E com isso, esse lance de maternidade, muita coisa mudou. A vida virou uma loucura. Primeiro que eu resolvi iniciar uma marca. E não foi assim do dia pra noite, sempre foi uma vontade que eu tinha, desde um tiquinho de gente, eu já tinha uma vontade de ter a minha marca. E foi algo que depois que o Zion nasceu, floresceu ainda mais, ficou mais intenso. Agora eu vou aplicar a base, eu vou usar a Time Wise da Mary Kay, a minha cor é a Bege 6. Sabe aquela sensação de eu preciso deixar minha marca no mundo? Começou a florescer um pouquinho. E aí foi quando eu resolvi lançar a minha marca. Numa madrugada, eu me vi ansiosa para que isso acontecesse. E me vi correndo muito atrás das coisas, quais as roupas que eu lançaria, qual o estilo que eu seguiria. Quis, então, estruturar essa ideia. E estruturei ela toda. E a principal motivação da marca era que ela fosse algo que cuidasse e pensasse no meio ambiente, não tivesse ali pra destruir algo que eu prefiro cuidar para que meu filho tenha um futuro incrível. Esse é o primeiro ponto da minha marca, que é a Ama. É Ama com H o Instagram e Ama com H o site. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, de início das últimas atualizações da minha vida, criei uma marca de roupas femininas e que pensa de forma sustentável. E o YouTube é um sonho pra mim. Com toda certeza o YouTube aqui é um sonho pra mim. Mas a Ama, ela veio e chegou assim, ó, de uma forma avassaladora na minha vida. Eu falei, cara, é isso que eu tô pronta pra fazer, é esse sonho que eu preciso realizar nesse momento. Então eu foquei todas as minhas forças na Ama. E agora que a Ama já tá aqui, pronta, já foi feito o lançamento da primeira coleção, está tudo mais leve e mais tranquilo. Deem uma olhada lá no Instagram da Ama, vejam, porque assim, eu lancei 3 vestidos maravilhosos, perfeitos mesmo, assim, surreal de lindo. E agora tá vindo o lançamento de um macacão e de um conjunto que vocês não estão ligadas, vocês não estão ligados o quanto vai ser perfeito. Vida de mãe é assim, a gente para olhar o celular porque é minha mãe que tá com o Zion pra eu estar gravando. Outra coisa que eu acho que vocês estão muito ansiosas pra saber é em relação à minha mudança, porque várias pessoas me perguntaram lá no Instagram, Jéssica, você mudou, fala sobre isso. E eu não cheguei a falar lá no Instagram, então bora lá. Gente, eu mudei. Por quê? A minha vida estava virada numa bola de neve. Eu não aguentava dar conta das demandas de trabalho que eu tinha, não aguentava cuidar da minha casa. Eu só tava ficando com o Zion e ainda assim eu estava sentindo que eu estava falhando nisso. Eu tô usando o corretivo da Boca Rosa e ele é o Jasmine, é a cor 1. Como tudo virou uma bola de neve, ficamos meses assim, sentindo que tudo que a gente tava fazendo era errando, tanto eu quanto o Jefferson. A gente optou por segurar as pontas e ver como estava a nossa vida, fazer nossas contas, ver o que estava acontecendo de errado, onde é que a gente estava errando pra gente se sentir tão atrasado com tudo. Porque a gente não estava dando conta da demanda de trabalho, a gente não estava dando conta da nossa vida. Então optamos, por quê? Por voltar pra casa da minha avó e da minha mãe, onde tem uma kitnet nos fundos, morar nessa kitnet por 2 anos, focar nos nossos projetos, porque eu e o Jefferson, a gente é cheio de projetos, só que no momento a gente não estava conseguindo investir nem tempo e nem dinheiro nesses projetos. Então a gente optou por dar um passo para trás, para quando dar um para frente não ser um passo só, a gente correr.
Então, essa foi a nossa lógica. Vamos voltar até passar essa tensão de excesso de trabalho, porque querendo ou não, a gente ficou 2 anos sem trabalhar. Os casamentos ali todos embolando. A hora que voltou, voltou com tudo e a gente ficou com uma demanda gigantesca de trabalho que só eu e ele não tava dando conta. E essas edições, quando era pra gente estar editando, a gente estava cuidando do Zion. Então, foi um acúmulo de coisa. Quando o Zion melhorou das cólicas, ele continuava demandando no mesmo tempo de mim, mas o Jefferson conseguiu voltar a trabalhar mais focado. E começamos a colocar as coisas em dia. Porém, a quantidade de trabalho continuava vindo no mesmo fluxo que estava vindo. Então a gente se olhava e falava, meu, nós dois só não estamos dando conta. A gente tem um filho pequeno que precisa da gente, então vamos optar por voltar para casa delas. Assim a gente tem ajuda com o Zion e os dois conseguem voltar a trabalhar. E assim fizemos. E hoje eu tô aqui gravando pra vocês graças ao fato da minha mãe estar de folga e eu poder estar aqui gravando porque eu tenho com quem deixar o Zion. Em 3 semanas que a gente tá aqui e essas 3 semanas, assim, foram incríveis pra gente, porque a gente fluiu no trabalho, a gente fluiu na nossa vida, coisa que não acontecia há um tempo, porque era muita coisa pra fazer e a gente se sentia travado e não conseguia fazer as nossas demandas, porque era muita coisa e a gente não sabia por onde começar. Como está sendo aliar a maternidade ao empreendedorismo? Uma loucura. A maior loucura da minha vida, gente. Não, assim, ó, é surreal o tempo que um filho toma. E eu amo mais que tudo nesse mundo ser mãe. Mas eu sempre sonhei em empreender e tive muitos objetivos, muitos projetos. E eu sempre rendi muito no trabalho. Que isso foi a coisa que mais foi difícil de assimilar. Eu sempre rendi muito no trabalho. Eu tinha um foco, eu ia e fazia, e era isso. Se meu dia era focado nisso, eu fazia tudo que estava na minha agenda e pronto, meu dia acabou. Gente, passava às vezes 3 dias e eu não conseguia fazer nada. Nada. Sabe o que é nada? Eu atendia as noivas pelo celular e era o que eu conseguia fazer. Porque aquela criaturinha, aquele ser humaninho, precisava de mim em tempo integral. E eu não conseguia fazer mais nada que ser mãe. E no começo isso me incomodou muito. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito sistemática, pode-se dizer. Sistemática mesmo. Eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer esse objetivo e se eu não fiz, eu vou madrugar trabalhando. Então no começo, pra mim, foi muito intenso pra tentar entender que eu não podia ser 1000 Jéssicas. Eu era uma pessoa só e a maternidade estava consumindo todo o meu tempo. Então eu colocava 10 tarefas por dia e ainda com um bebê. E eu era uma puérpera ainda. E aí isso começou a tomar conta de mim, de me estressar, me causar crise de ansiedade. Porque eu não conseguia fazer as minhas demandas e ser mãe. Eu só tava conseguindo ser mãe. E aquilo me incomodava. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter 5 objetivos grandes pra minha semana inteira e dividir esses objetivos durante os dias da semana. E assim eu comecei a fluir e a aceitar que hoje o Zion demanda muito do meu tempo e tá tudo bem. Eu só tenho que diminuir as minhas tarefas. Mas quando você tem uma produtividade grande, é muito difícil você aceitar que a tua produtividade vai reduzir quase a nada. Gente, eu fiz o contorno com o Ola da Benefit, o meu tá encardido. E é velhíssimo esse Ola da Benefit, mas eu amo a cor porque eu acho que ele vai muito bem com o meu tom de pele. Então, voltando ali, eu me sentia péssima, porque eu não estava produzindo e eu não entendia que eu era uma recém-mãe, sabe? E que tava tudo bem eu não produzir tanto quanto eu produzia quando eu não tinha ninguém dependendo de mim, além das minhas plantas e dos meus cachorros. E foi muito... Essa parte foi a mais difícil. Quando eu entendi que tava tudo bem eu não ser 1000 Jéssicas, eu comecei a amar ser mãe. Porque no começo eu tava sentindo assim que eu tava sendo uma péssima mãe, uma péssima empreendedora. Tudo que eu fazia era ruim porque eu não conseguia fazer nada. Lidar com essa cobrança foi a coisa mais difícil dos últimos 8 meses. E eu ainda me cobro, gente. Ai, a Jéssica aprendeu a não se cobrar. Não existe isso. A gente sabe que o ser humano se cobra pra caramba. E eu me cobro muito. Eu quero fazer muita coisa e às vezes eu olho e falo, meu, não dá tempo. Mas eu aprendi a aceitar se não der tempo. Coisa que eu não estava sabendo lá no começo. Então, a coisa que eu falo pra recém-mães é: entenda que você tem seu tempo de adaptação, tempo de compreensão e você não consegue mal ter tempo pra você. Então, não dá pra você ter a mesma vida que você tinha antes de ser mãe. Então, tenta se readequar devagarzinho no seu tempo, se compreendendo. Porque
é a melhor solução e tenha uma rotina de sono pro seu bebê. Porque depois que o Zion criou uma rotina de sono, pra mim facilitou muito. Porque ele estava dormindo de acordo com os horários programadinhos pra ele e eu estava fluindo. Hoje eu conheço o Zion, mas levou um tempo pra eu conhecer a rotina, o jeito dele, pra daí eu entender como eu tinha que fazer a rotininha dele pra que a rotininha durante o dia, pra que a rotina noturna fosse melhor. Então, hoje, meu tempo se baseia na rotina de sono do Zion. Vamos falar agora um pouquinho também, que eu lembro que vocês perguntaram, sobre a introdução alimentar. Mais rapidinho aqui, esse iluminador que eu tô usando é o Soft and Gentle da MAC. Falando agora da introdução alimentar, pra mim a introdução alimentar foi muito fácil, eu tive sorte, o Zion foi muito tranquilo. Eu tô fazendo a introdução alimentar de duas formas, a BLW e as papinhas mais amassadinhas. Eu intercalo as duas, depende do meu tempo. Se eu tô com bastante tempo, é que eu posso estar ali sentada cuidando pro Zion não se engasgar e tal, que eu tenho tempo de deixar ele brincar e se entreter com a comida, eu faço a BLW, que é os alimentos um pouquinho mais inteiro, né? A cenourinha cozida, o brócolis cozido, ele mesmo pega com a mão, põe na boca, mastiga, joga, cospe, mais ou menos isso. E quando eu tô sem tempo, que eu preciso que ele coma mais rapidinho, eu faço mais amassadinho. Aí eu dou tipo papinha pra ele ou sopinha. Então eu tento intercalar. Aí o que eu tenho feito? Ou meio-dia ou à noite, eu separo um tempo pra fazer a BLW pra ele aprender a mastigar. E no outro período eu dou mais amassadinho. Mas o Zion come muito bem, gente. É assim, ó, ele é abençoado no tanto que esse menino come. Ele come um prato tranquilo, cheio de comida. Depois ele mama no peito, né? E depois ele vai pro mamazinho e aí ele dorme. Então, e outra coisa, ele come bastante fruta também. Hoje o Zion faz 4 refeições. Ele começou com uma refeição. Depois foi pra 2... 3, isso eu fui aumentando por mês, né? O 6º mês, 1 refeição. 7º mês, 2 refeições. 8º mês era pra estar dando 3 refeições. Mas o Zion já come 4. Eu dou frutinha. De manhã, às 10 horas eu dou frutinha. Não, eu dou frutinha, minto. Eu dou frutinha, é que ele mudou um pouquinho os horários dele. Eu dou frutinha às 7h30, 8 horas. 10h30, no máximo 11h30 ele almoça. 3h30 ele toma o café, que é outra fruta. E às 6 ele come o jantar dele. Então, basicamente, esses são os horários do Zion. De acordo com as sonecas, a gente vai seguindo, né? Eu tô fazendo a minha sobrancelha aqui, gente, com a sombra da Mary Kay e um pincelzinho chanfrado. Mas eu gosto muito, tenho gostado muito da sobrancelha mais em pezinha. Então, eu vou mostrar um trucão pra vocês. Essa sombra aqui é a Expresso da Mary Kay que eu usei. O meu trucão, minha amiga Mariana me ensinou. Cola de cílios ou gel também. O gel, ele dá menos trabalho na hora de tirar. Mas eu gosto muito do efeito da cola de cílios. Aí eu pego esses pincéisinhos assim, de sobrancelha, a cola de cílios e eu venho passando, penteando as sobrancelhas pra cima, gente. Ela fica bem espetadinha, bem gringuinha, assim, e eu gosto muito. E como eu tô muito apegada às maquiagens mais leves, que é só mais leve, base, corretivo, blush, pó, contorno, mas pra mim é leve, tá, gente? Porque geralmente eu fazia o olho e hoje eu não faço mais nada no meu olho. Eu só passo um rímel e às vezes, assim, bem de vez em quando, um delineador. Então, ó, aí você vai passando aqui pra subir bem a sobrancelha, deixa ela bem autona. Eu adoro a sobrancelha bem arrepiadinha. Aí quando ela seca, a colinha fica transparente e segue de vida. Vocês estão vendo? Ela fica bem arrepiadinha e bem durinha, então não corre risco de ela voltar pro lugar. E eu estava gravando, estava aqui me arrumando com vocês e simplesmente o cartão parou de gravar. Então eu aqui maquiada, pronta já pra seguir o assunto. Bora lá! Ai, gente, que ódio! Então vamos seguir da onde é que eu lembro mais ou menos. Eu tava falando sobre a maternidade. E outra pergunta que vocês me fizeram é sobre como está sendo lidar com as frustrações. E sinceramente eu não sei. Não sei o que falar pra vocês. Porque eu ainda não aprendi a lidar com as frustrações e eu acho que a gente não aprende. É muito doido porque empreender, maternar, sempre parece que eu estou deixando a desejar em alguma situação e sempre vou estar me sentindo frustrada. Mas o que eu aprendi é aceitar a frustração. Tudo bem, eu não consegui dar conta de tudo, até porque é uma Jéssica só. Não tem como eu estar sendo mãe e estar correndo atrás dos meus negócios. Não tem como eu estar trabalhando e sendo mãe.
E tá tudo bem, porque é uma pessoa só, não tem como eu dar conta de tudo, sabe? Só que eu falo isso diariamente pra mim. A cada vez que eu me sinto frustrada, eu penso comigo, Jéssica, tá tudo bem. Você estava nesse momento, você tá com isso aqui, com esse monte de trabalho acumulado, porque até então você tava curtindo teu filho. E que bom que você tem alguém pra te ajudar e agora você vai poder cuidar da sua empresa. Então, eu tento muito olhar essas situações pra esse lado, sabe? Que não dá pra ficar frustrada. Porque eu tenho um baita filho incrível que tá crescendo com saúde e tudo mais. E, gente, sem aquela hipocrisia de eu nunca fico puta de estar estressada e indignada. Gente, fico, e fico muito. Choro de madrugada quando ele não dorme. Fico cansada pensando, meu Deus, o que eu fiz? Por que ele não dorme? Será que eu tô errando em alguma situação? Por que ele não tá comendo direito? Eu errei na introdução? Gente, a gente passa por isso, isso é maternar. Mas eu também fico frustrada com, meu Deus, atrasei um dia da entrega do meu trabalho, porque não dava pra eu estar trabalhando naquele momento, porque o Zion estava demandando do meu tempo. E diariamente eu vivo tentando aceitar isso e tentando colocar na minha cabeça, poxa, que bom que eu tava lá com meu filho, sabe? Que bom que ele precisou de mim e eu estava lá. Que bom que eu tenho uma empresa. Que bom que eu tô conseguindo fazer os meus trabalhos mediante o meu tempo, mediante toda a minha situação, mas ainda assim eu estou conseguindo. Então eu tento lidar com a frustração, buscando sempre que eu tô sempre dando o meu melhor e entendendo que é o meu melhor. Eu não tô deixando essas coisas de lado ou simplesmente ignorando, eu tô deixando pra um pouquinho depois. Eu vou estar ali pro Zion, eu vou estar ali pra minha empresa e eu tenho que me dividir. E eu tento sempre olhar pra esse lado, que eu tô fazendo o meu máximo. Então saiba que você, mãe, tá fazendo o seu máximo e acredite, o seu máximo tá sendo incrível pro seu filho e tá sendo incrível pra, sabe Deus, o que você faz da sua vida, se você tem um trabalho fixo, se você é empreendedora, se você, sabe, não interessa. Interessa que você sempre tá se doando ao máximo. Nós mulheres temos isso. A gente sempre nos doa ao máximo a tudo que a gente faz, a gente se entrega. E eu me entrego a tudo que eu me proponho a fazer, literalmente de coração, assim, eu me jogo. E foi assim com a Ama, é assim aqui com o canal, com o meu Instagram, é assim com o Zion. Eu me jogo em tudo. Mas eu preciso me dividir. E eu me divido da melhor forma possível, da forma que eu consigo me dividir. Várias vezes eu me culpei por não conseguir nesses 8 meses estar presente aqui no canal porque era meu sonho. E várias vezes eu pensei, poxa, eu tô largando meu sonho? Como assim, sabe? Eu sonhei com isso. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante pra mim. O quanto esse tempo foi importante pra mim. Foi importante pra minha maternidade, foi importante pra criação da Ama, foi importante pra mim como pessoa, pra mim, Jéssica, descansar um pouco, apesar de eu só ter descansado do canal mesmo, porque de resto eu não descansei. Quando você se torna mãe, você esquece de descansar às vezes. Você descobre que o dormir, que o essencial, que é dormir, não se torna tão essencial assim, as prioridades mudam. Gente, a maternidade é a coisa mais louca que eu já vivi e que estou vivendo, mas é cheia de amor, é cheia de gratidão. Com certeza, se você me perguntasse hoje, Jéssica, você pensa em ter mais filhos? Sim, mais 2 pelo menos. Então, eu amo a maternidade, eu me realizei como mãe. A maternidade me trouxe outra perspectiva da vida, sabe? Mas as frustrações estão aí e não tem como lidar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tinha falado muito mais coisa e tinha feito muito mais analogias sobre o maternar e o empreender, mas como não gravou, gente, eu não lembro, porque eu fui maquiando e falando na empolgação ali. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo se você gostou, fazer um comentário sobre que assuntos vocês querem ver por aqui. E claro, se esse assunto aqui fez sentido pra você, você acha que vai fazer sentido pra uma amiga, um amigo seu, envie esse vídeo pra ele ou pra ela. Muito obrigada, beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!